agradecimentos. Também reforço boa noite aos demais. E aí eu vou começar aqui a palestra, um pouco a aula, melhor dizendo, né? De uma forma até otimizando o tempo que ainda temos, mas de forma suficiente até para aprofundar os assuntos. Tudo bom? Se vocês tiverem dúvida, então usem aí o recurso do chat, eu estou monitorando aqui, e a gente pode fazer desse momento algo bem interativo. Ok? Então, vamos começando, né? Primeiramente me apresentando, eu sou o professor Leonardo Martins, eu sou o professor docente do Intercamp desde 2015, e também sou o atual coordenador da instituição desde o ano de 2017. Esse tema de autopesquisa e evolução pessoal é um tema muito propício da conscienciologia, que eu vou explicar mais adiante, e também algo converge com a especialidade institucional do Intercamp. Então, o Intercamp é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, nós trabalhamos com o paradigma consciencial, ofertamos diversas atividades, como cursos, palestras, oficinas, dinâmicas parapsíquicas, ambientes de leitura e estudo, para que a pessoa ela possa desenvolver o estudo sobre ela mesma. Esse que é a temática da autopesquisa. Então, o estudo de você mesmo, ele consegue entender quem você é, qual o seu propósito, por que você está nessa existência. O diferencial é que a conscienciologia é uma ciência que estuda cada um de nós de uma forma mais ampla. O que é que isso quer dizer? Então, por exemplo, se formos trabalhar com um paradigma um pouco da ciência convencional em geral, tem muito emprego das questões da materialidade. Então, por exemplo, se eu for olhar para mim do ponto de vista da biologia ou da psicologia, eu vou considerar tudo que é esse ser, Leonardo, porém, desde o momento que Leonardo nasceu até o momento em que ele vai ter a morte biológica. Se formos um pouco mais a fundo e considerarmos outras realidades, como, por exemplo, a condição da consciência, ela não ser morta a partir da morte biológica, ela não se extinguir a partir da morte biológica, ela continuar existindo, que isso aí pode ser também constatado através de fenômenos parapsíquicos, como a projeção consciencial, as interações bioenergéticas entre pessoas e ambientes. Então, quando a gente expande esse conceito de entendimento da consciência, a gente começa a perceber que a consciência é muito mais do que um ser ali do período do nascimento até a morte biológica. Então, essa questão de você ampliar esse paradigma, esse entendimento, faculta que o processo da autopesquisa, o entendimento de si mesmo, ele também seja ampliado. Então, por exemplo, por que eu vim nessa família? Quais são essas pessoas que eu convivo? Por que eu nasci em determinada época? Por que eu passei pelas condições, eu tenho determinada situação de vida? Será que tudo foi mero acaso? Ou é aleatório do universo? Ou não? Tem alguma explicação? Isso está envolvido com um processo íntimo. Então, são essas questões assim que a gente vai tentar trabalhar hoje, explicando aí melhor dentro dessa autopesquisa com o autoconhecimento de uma forma mais ampla. Tá? Eu vou aproveitar aqui o tempo, vi que mais algumas pessoas entraram, né? Então, de novo, dar boa noite a todos, e só reforçando uma questão, que tivemos um problema técnico, e por isso, para ser mais ágil, né, lançando essa transmissão no momento correto, eu resolvi iniciar ela pelo meu canal, minha conta pessoal, tá? Mas depois, essa live ela vai ser transmitida para o canal do nosso oficial, do Intercamp, e as demais pessoas podem acessar depois. E também, só esclarecendo, né, que a instituição está se apropriando melhor dessas tecnologias, então a gente ainda está fazendo de forma experimental. Claro que isso não justifica eventuais problemas técnicos, mas a gente está seguindo aí. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou continuar aqui com a explanação, e aí quem tiver alguma dúvida pode ir
perguntando no chat que eu estou aqui monitorando, certo? Então, agora eu vou falar um pouco melhor de conscienciologia, só para vocês entenderem. Então, a conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência. Logia é um termo grego que significa estudo, análise, pesquisa. Então, a conscienciologia, ela tenta entender, compreender a consciência de uma forma mais ampla, além do que já é acrescido pelas diversas ciências na academia. Então, por exemplo, a conscienciologia, para isso, ela precisa de um paradigma mais amplo, um paradigma que conceba melhor como vão ser essas diretrizes de estudo. Então, dentro do paradigma consciencial, que é, digamos, o modelo teórico, a estrutura de estudo dessa ciência, nós consideramos alguns elementos. Então, o primeiro deles é o seguinte: multiexistencialidade. Isso significa que a consciência, ou seja, cada um de nós aqui, passa por múltiplas existências físicas ao longo da nossa evolução, ou percurso de aprendizados durante a nossa existência. Então, o que é que isso quer dizer? Isso, inclusive, já é falado por outras linhas de conhecimento, outras linhas de estudo. Mas a consciência, então, ela tem séries sucessivas de existência. Eu estou hoje aqui como Leonardo. Eu provavelmente já tive outras vidas, em outros contextos, em outras épocas, em outras situações, e a tendência é que no futuro eu também irei ter mais aprendizados evolutivos, novas existências. Isso é um processo. Outro fator também que a conscienciologia engloba é as múltiplas dimensões, ou multidimensionalidade. Isso diz respeito que tem tanto a dimensão intrafísica, essa aqui dimensão material que nós estamos nos manifestando, mas também outras dimensões, como a dimensão extrafísica, ou a dimensão em que a consciência ela passa a se manifestar depois do processo da morte biológica, mas também dimensões energéticas, em que as pessoas elas trocam suas energias entre si, entre as pessoas e entre os ambientes. Outro conhecimento também da conscienciologia, que é bem pertinente, até para embasar aqui o tema de hoje, é a condição do holossoma. Isso é um termo específico, é um neologismo, tá, da conscienciologia. Holossoma significa o quê? Significa conjunto de corpos de manifestação. Então, em tese, como eu falei, há várias dimensões de manifestação, principalmente dimensão física e dimensão extrafísica. Então, a consciência ela precisa de veículos, ou digamos, corpos, para se manifestar naquela dimensão em específico. Então, por exemplo, precisamos de um corpo físico para estar aqui nessa dimensão física, certo? Também temos, digamos, o nosso corpo energético, os chakras, as nossas bioenergias, que é um veículo que aí facilita com que a gente troque nossas energias, ou que nós tenhamos, digamos, a nossa própria energia consciencial. Também temos um veículo extrafísico, o psicossoma, que é quando a consciência utiliza ele para se manifestar em planos espirituais, dimensões além dessa dimensão física. E também possuímos um veículo chamado de mental soma, é um veículo ali próprio que manifesta a capacidade intelectual da consciência, o discernimento, o juízo crítico, e todos os atributos derivados desse processo racional. Então, esses veículos, eles foram até desenvolvidos do ponto de vista de estudo, com um tratado chamado Projeciologia, foi desenvolvido pelo professor Valdo Vieira, e esse tratado buscou ali analisar um fenômeno chamado de projeção consciencial, que em outras linhas de estudo também é conhecido como viagem astral ou projeção astral. Então, a partir do momento que a consciência estava se manifestando fora do corpo físico, é que aí decorreu todo esse processo de estudo, compreensão, até a elaboração dessa teoria de múltiplos veículos de manifestação da consciência. Então, mais um pilar são as bioenergias. Então, nós temos energias próprias da consciência. Essas energias, às vezes, é até do senso comum, né? Fulano está com as energias para cima, ou, nossa, você está mais para baixo, dá até para sentir. Alguns fenômenos corriqueiros do dia a dia dá para perceber melhor
essa situação. É implícito, e às vezes até intuitivamente a gente consegue assimilar. Então, isso são energias que não são físicas, mas são próprias da consciência, que ali a gente consegue perceber, principalmente por conta de um fator chamado pensene. O pensene significa o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. E o que é que significa esse pensene? Então, dentro do paradigma consciencial, o que a gente analisa é o seguinte: a consciência, ela possui, todo momento que ela está pensando, ela também está sentindo ou tendo emoções e imprimindo suas energias. Toda atividade que fazemos, essas três condições estão juntas. Então, no momento que a gente ali também está imprimindo nossas energias, a gente está sentindo, está se expressando, está pensando em alguma coisa. Então, isso ajuda um pouco a explicar alguns fenômenos. Por exemplo, às vezes você vai ter contato com alguma pessoa ali, encontrou no shopping, em algum ambiente público, no trabalho, que seja, e antes de você se comunicar, emitir a primeira palavra com ela, você já teve ali informação do que ela ia falar, ou de como está a situação dela, se aconteceu alguma coisa. Às vezes esse processo é porque a pessoa já está pensando naquela situação, se ela está pensando, ela já está emitindo ali suas sensações, suas emoções a respeito daquilo, e no momento que ela está pensando e tendo emoções, as energias estão carregando essas informações de pensamento, e isso está disposto, digamos, na pensenosfera dela, ou seja, na esfera de seus pensamentos, sentimentos e energias. Então, quando a pessoa tem contato com essa outra pessoa, isso é assimilado através das energias. Foi aquele ponto que eu falei de interação energética entre as pessoas e também com ambientes. Então, nesse momento, antes de falar, a pessoa já assimilou, e aí vem aquela intuição. Poxa, fulano, aconteceu isso, alguma coisa com você? Eu percebi algo, me veio uma intuição disso? E a pessoa, sim, eu saí agora, aconteceu isso, aconteceu determinado problema. Então, isso ajuda um pouco a ilustrar esses mecanismos. E, por fim, o último elemento do paradigma consciencial é a autopesquisa, que é a pesquisa de nós mesmos, certo? Só que é uma pesquisa que a gente vai analisar nossos traços, ou seja, nossas qualidades, nossos defeitos, como é o nosso comportamento, analisar também o nosso temperamento, as nossas características, porém considerando outros valores que influenciam esses traços, essas características. Um desses valores, dessas condições, eu até já falei aqui, que é essa condição do pensene e essas interações energéticas entre pessoas. Então, por exemplo, da mesma forma que você pode assimilar as energias de uma pessoa, pode ocorrer também que as energias das outras pessoas, ou as suas energias, contagiem outras pessoas. Então, você já se perguntou se em algum momento você agiu de uma forma indevida e, nossa, eu não ajo dessa forma, isso não é meu natural. Por que é que, de repente, nessa situação aqui, eu me senti mais solto, mais livre e tomei essa atitude? O que é que aconteceu? Quem estava acompanhado comigo? Como é que era o local? Talvez, se a gente for tomar outros paradigmas como análise, isso não faça tanto sentido. Porém, se você leva em consideração as trocas bioenergéticas, a influência de outras consciências, não só na dimensão intrafísica, mas consciências em dimensões extrafísicas, influenciando sutilmente a forma como você penseniza, ou seja, a forma como você pensa e sente, talvez isso possa explicar melhor aquele momento. E aí você pode fazer correlações do ponto de vista das interações energéticas, de quem eram as pessoas, se havia alguma consciência extrafísica ali, naquele momento influenciando. Colocando, é claro, como uma hipótese. Qual era o ambiente? Quais eram as pessoas? Porque a ligação pode estar vindo de algum padrão desse. Mas muito importante, isso são fatores que ajudam a corroborar, mas o mais importante é o nosso padrão de pensenidades.
os pensamentos, os sentimentos, as energias que nós emitimos. Outro exemplo mais prático disso, só para concluir aqui a parte mais do paradigma consciencial, é o seguinte: até uma máxima popular. Às vezes, quando a gente está pensando muito em uma coisa, isso é atraído para nós. Então, a pessoa está ali, pessimista, que vai dar tudo ruim, e só pioram as coisas. Então, qual a lógica disso? Se você está emitindo um padrão de pensamentos e sentimentos mais negativos, a tendência é suas energias também ficarem negativas. E aí, quem você vai atrair para perto de você, tanto até intrafisicamente, você vai ficar mais afim de pessoas que tenham suas energias para baixo, que estejam mais carentes, precisando de energias. Você vai se afinizar com ambientes, locais intrafísicos mesmo, que estejam com energias mais para baixo, mais negativas. E aí, com essas pessoas e com esses locais, a tendência é que ocorram acidentes ou algumas ações que não estão dando certo. Do contrário, se você está mais lúcido, mais positivo, pensando para cima, vai dar tudo certo, confiante, mas não confiante ou com soberba ou por ignorância, por egocentrismo. Confiante porque você está lúcido, porque você quer fazer o bem para as pessoas, porque você está entendendo que tudo que você está fazendo ali está correto, está coerente. Então, quando você emite um padrão de pensenes desse, é mais fácil afinizar com pessoas com esse padrão, com ambientes que estão nesse padrão. Isso acaba fazendo uma tendência positiva. Se você está em contato com essas pessoas, a probabilidade de uma dessas pessoas, sei lá, te passar a perna, ou ter um acidente, ou te vampirizar energeticamente, ou seja, drenar um pouco suas energias, é reduzida. Então, daí a gente já pode começar um monte de explanações sobre processos de vida, acontecimentos que as pessoas vivenciam em família e trabalho. Muito disso pode ser ajudado e explicado pelo ponto de vista das bioenergias e do processo dos pensenes que são emitidos. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui mais com a parte da autopesquisa, então, exatamente, a base do processo da autopesquisa, na conscienciologia, começa pelos traços conscienciais. Os traços conscienciais são o seguinte: existem os traços que são negativos e os traços que são mais positivos, que a gente pode aí fazer uma relação, que são os trafores e trafares. Isso é um termo específico da conscienciologia. Eu vou ficar falando, trafores significa traços força e trafares significam traços fardo. Eu vou sempre ficar falando aqui traços força e traços fardo para ficar mais compreensível, que às vezes trafores e trafares dificulta um pouco a compreensão de primeira vez de quem está tendo esse contato. Então, o que é que significam os trafores? Os trafores são as qualidades da pessoa que põem ela para frente, ou seja, a evolução dela. Lembra daquele espectro que eu falei, que a consciência ela tem várias existências, ou seja, nós estamos em uma vida específica, mas já tivemos tantas outras e vamos continuar tendo existências até chegar um momento que a gente aprender tudo que a evolução tem a nos ensinar, digamos assim. Então, os trafores, eles são as aptidões que a consciência já domina. Então, tem gente que tem trafor no processo da comunicabilidade, tem gente que tem qualidade no processo da assistência, tem gente que as qualidades são do ponto de vista da ciência, da elaboração de teorias, do raciocínio. Outras pessoas são um processo mais de acolhimento, de liderança. Então, todas essas são características íntimas do ser que colocam a pessoa para frente. Então, a gente propõe a denominação do que o traço força, ele é um elemento que põe a evolução da consciência adiante. Então, é aquele traço que a consciência ela consegue ajudar melhor os outros, consegue ter suas vivências, né, se estabelecer na vida de uma forma melhor. E um dos conceitos muito importantes que a gente ressalta é o seguinte, que os trafores, eles não são dons, eles não são características que a consciência nasceu e aleatoriamente ganhou aquilo na hora de nascer. Não. O que a gente analisa com mais lógica são que os trafores, eles são características aprimoradas ao longo das sucessivas vidas humanas. Então, vamos supor aqui que eu tenha o trafor da liderança.
Provavelmente, essa condição da liderança se deve em função que em outras existências eu também tive contato com grupos, eu me deparei com situações de trabalho, ali, situações da realidade da época que exigiam que eu coordenasse uma equipe, que eu trabalhasse, sugerisse, tocasse um empreendimento, uma obra, alguma coisa desse tipo, ou tivesse alguma função específica, governo, burocracia, enfim. Ao longo das sucessivas vidas, cada vez que a gente vai se manifestando com aquele traço, aquilo vai ficando mais aprimorado. É que nem um músculo. Se você vai malhando um músculo, dia após dia, a tendência é você cada vez ficar com aquele músculo mais desenvolvido. O mesmo ocorre também para os trafares, ou seja, os traços fardo, os traços negativos da consciência. Muitas vezes são aqueles traços em que a consciência ela não quis se manifestar ou tinha dificuldade, tinha receio, aqueles traços que foram desenvolvidos em consequência de traumas, ou aqueles traços em que a consciência o desenvolveu, isso é até um pouco paradoxal, mas o desenvolveu com a conotação negativa, de dominar, de manipular as outras pessoas. Então, aquele traço até que poderia ser bom, mas para ela é um traço negativo, porque só vai prejudicando a condição evolutiva daquela consciência. Então, vou dar alguns exemplos. Começando até a própria comunicabilidade. Então, tem pessoas que têm um processo de comunicabilidade não tão desenvolvido, que aquilo até prejudica. A pessoa tem dificuldade de se expor, tem dificuldade de interagir com outras pessoas, porque ela não consegue desenvolver bem aquele traço. Talvez isso tenha surgido, aí, aqui colocando assim, hipóteses, né? Cada pessoa tem que se avaliar no seu caso, por que ela acha que tem aquele traço negativo, quais são as hipóteses. Então, a gente trabalha assim, com essa condição de estabelecendo hipóteses, estabelecendo ideias, para que a autopesquisa ela seja mais autêntica, mais sincera, e a pessoa consiga distinguir bem o que é fato, o que não é, o que a pessoa gostaria que fosse, ou o que é a realidade. Então, continuando com o exemplo da comunicabilidade, por hipótese, talvez a consciência ela tenha passado por vidas em que ela não precisou se manifestar com a comunicabilidade em grupos maiores, em contextos mais públicos, ou ela se retraía, sentia um pouco de receio de se abrir, de se expor, de falar com o grupo. Isso foi passando em uma vida, acumulou. Se ela já vinha de uma vida com esse traço, a tendência é, em uma vida seguinte, mesmo o contexto mudando, ela continuar um pouco com aquele traço. Ocorre que isso vai se acumulando ao longo de uma série de vidas e a pessoa vem numa condição que ela está com aquele traço ali mais dificultador. Isso, então, uma hipótese. E aí, trazendo de novo para a condição da autopesquisa, então são hipóteses de vida, do porquê que a pessoa tem traços, do que aquela pessoa ela pode fazer com esses traços. E dentro da condição da autopesquisa, a gente tem algumas premissas que são bem interessantes. A primeira dela é que a autopesquisa, ela não é meramente para adquirir conhecimento. Então, a autopesquisa não é só para saber, eu tenho esse traço negativo, esse traço positivo, tá bom, ok, vou seguir minha vida. Não, a autopesquisa ela tem o propósito de favorecer com que a consciência, ela mesma, realize reciclagens conscienciais. Então, o que são reciclagens conscienciais? Essas reciclagens, né? Então, reciclagem significa pegar algo que é velho, transformar em novo. Algo que já saiu ali da linha produtiva, e você reingressar aquilo na cadeia produtiva. Então, a reciclagem consciencial significa o quê? Significa uma atualização dos traços da consciência, um desenvolvimento. Por exemplo, eu falei aqui dessa consciência que ela tinha problema com a comunicabilidade. Então, no processo evolutivo dela, ela vai ter alguma vida ali que ela vai se deparar com algum contexto que ela vai ter que enfrentar aquele problema e trabalhar melhor com sua comunicabilidade. Então, ela vai traçar estratégias para melhorar aquele traço, para conseguir se expor. Vai ser fácil? Vai ser difícil?
provavelmente, se ela já tinha dificuldade com aquele termo, vai ter uma condição, vai ser um pouco difícil. A depender do traço, da pessoa, da situação, há reciclagens conscienciais que são mais difíceis e outras mais fáceis. Algumas que levam vidas e outras que em uma vida conseguem ser realizado. Então, a pessoa ela vai ter que se expor, às vezes ela já nasce numa família ali que as pessoas já são mais, digamos assim, mais histriônicas, mais proativas, mais comunicativas, e aquilo desde cedo impulsiona ela, ou ela tem contato, tem acesso a uma determinada profissão que exige que ela vá trabalhando ali, mesmo que seja uma comunicabilidade técnica, isso já melhora as pessoas. Então, sei lá, a pessoa ingressa ali, por exemplo, numa área que ela tem que ser professor. Pode ter dificuldade, mas ela é boa de dar aula, ela é boa de raciocínio, mas para dar aula tem que saber falar. E nessa tensão, a pessoa acaba enfrentando aquele problema, segue numa vida dando aula como professor, pode não ser o melhor professor em termos de comunicabilidade, mas consegue assistir os alunos ali dando o conhecimento, e aquela pessoa vai ali, tem uma vida que ela tem uma experiência favorável, melhorando a comunicação. Nas próximas existências, já vai ter quebrado um pouco esse gelo, e a consciência, ela vai ter conseguido ali melhorado, reciclado um pouco essa condição da comunicabilidade. E aí é o seguinte, então, esses traços conscienciais, partindo da autopesquisa, é justamente algo que a gente tem que analisar friamente. Uma boa técnica, e só lembrando, falando de técnica, não é só a conscienciologia que promove reciclagem consciencial, não é só através da se eu não faço autopesquisa, então eu não reciclo meus traços conscienciais, principalmente os traços negativos. A condição não é essa. A gente faz, a vida está aí para todo mundo. No planeta inteiro, todo mundo está com a oportunidade de evoluir. A condição é a seguinte, que a autopesquisa, no momento que traz um paradigma, traz ali uma técnica, alguns conceitos, isso fica mais fácil. É uma ferramenta útil para a gente se estudar. A analogia que eu faço seria de uma técnica administrativa. Então, por exemplo, há 50 anos atrás, existiam empresas da mesma forma, companhias, governos, etc. Tinha ali os conhecimentos. Na medida que vão chegando mais ferramentas, mais técnicas, aquilo vai se ampliando e a gestão começa a ficar mais fácil. Mesma forma para nós. Os conceitos da autopesquisa são uma espécie de ferramenta, é uma técnica de autogestão, a gestão de nós mesmos. A gente se gerenciar. Então, da mesma forma que a empresa tem problema ali, tem que resolver, tem que otimizar aquilo, a gente pode fazer a mesma coisa conosco. A gente pode identificar quais são os nossos problemas, as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, analisar as situações de vida que a gente tem mais dificuldade ou que está tendo mais problema, analisar as situações, os momentos e condições ou ambientes que a gente mais se dá bem, a gente mais consegue assistir e ajudar as outras pessoas, e aí traçar uma estratégia. Eu vou seguir por esse caminho, eu vou concentrar agora meus próximos 5 anos tentando resolver esse traço aqui, sei lá, da impulsividade. Esse traço da impulsividade, daqui a 5 anos, eu vou tentar ser menos impulsivo, não ser impulsivo. É assim que se trabalha, fazendo registros, planilhas e anotando. Uma das coisas também que eu queria falar a nível de autopesquisa e evolução pessoal, então, é exatamente esse ponto que a autopesquisa, ela consegue trazer mais para a prática toda essa condição aqui que eu falei de evolução pessoal, porque às vezes parece muito longe falar, porque na próxima existência, ou daqui a tantas existências, vai acontecer isso, ou eu vou conseguir evoluir mais. Então, esses espectros, às vezes, vão fugindo um pouco da nossa realidade. Mas a autopesquisa consegue trazer mais para trazer para a prática, ou seja, para o nosso locus de manifestação, aquilo que a gente tem que resolver nessa vida, as nossas pendências. Então, basta alguns exercícios que podem ajudar. Por exemplo, listar os nossos traços negativos e traços positivos.
Então, você vai fazer uma avaliação franca de você mesmo. Pega 2 colunas em papel, no Excel, tanto faz, e aí você vai listar. Você pode ter um comparativo. Às vezes tem pessoas que veem mais à mente os traços negativos, outras pessoas veem mais à mente os traços positivos, mas isso é uma iniciativa para a pessoa ela começar a se espelhar. Opa, eu tenho isso. Aí a gente pode partir para uma segunda etapa. Você vai para as pessoas mais próximas de você, pode ser seus pais, o marido, esposa, filhos, parentes, amigos, trabalho, pessoas mais íntimas que lhe conheçam bem, e pode pedir para essas pessoas, fulano, você consegue elaborar uma pequena lista dos 5 qualidades e 5 defeitos que você identifica em mim? E aí, com essas informações, você pode comparar e ver, olha, eu listei esse problema e todo mundo listou, então realmente eu devo ter isso. Ou eu listei problemas que nenhuma pessoa listou esse problema. Então, olha só, será que eu estou me identificando bem? Quantas pessoas eu pedi ajuda? Essas pessoas são de confiança? Então, pensando nesses elementos. Outro fator é o seguinte, então, se a pessoa está com alguma dificuldade de compreensão em algum ponto, então, da sua situação de vida, está ali com dificuldade, algum gargalo evolutivo, alguma crise existencial, então a pessoa ela pode identificar por que isso aconteceu, qual a origem, quais foram meus traços conscienciais que influenciaram nessa condição, quem são as consciências que estão envolvidas nesse processo? Será que esse processo não se resolveu por conta de alguma consciência, mais um problema externo, ou por algum posicionamento pessoal que eu não fui à frente, que eu não tomei? Então, é basicamente isso. Quando a gente traz autopesquisa, é para favorecer a condição do entendimento de quem nós somos, em termos dos nossos traços, e também das situações de vida. O diferencial é que a gente vai fazer isso tendo essa noção de evolução pessoal, entendendo melhor os processos bioenergéticos e pensênicos. Eu vi aqui, teve uma pergunta, Lucas Eber, então ele, boa noite, ótima live, professor, acredito que a autopesquisa é muito importante para todas as pessoas, mas acredito que o grande problema da sociedade de hoje é fazer essa autoanálise pessoal. Mais fácil acharmos os defeitos dos outros do que o nosso próprio. Sim, eu também concordo com isso, é até um mecanismo mais próprio de que, se você enxerga os problemas do outro, é como se você estivesse eliminando o seu. Às vezes não é um hábito comum da sociedade olhar os próprios erros, admitir as próprias falhas. A tendência é colocar um pouco ali a sujeira embaixo do tapete. É por isso que eu disse, a autopesquisa, então, vem com os conceitos que servem como ferramenta que a pessoa, ela busque se melhorar, ela busque evoluir. Não, o propósito não é só analisar seus traços. E o mais interessante, então, o que é que define se a pessoa ela vai conseguir mesmo realizar aquela autopesquisa, ela vai conseguir identificar os traços que ela tem como defeito, elaborar suas hipóteses do porquê que ela está tendo algum problema existencial no momento e resolver isso. É a própria consciência, a partir da sua vontade. Em geral, o que nós observamos é o seguinte, a consciência, ela satura dos seus erros. Chega um momento que a consciência vai errando, ela já está tão incomodada com aquele problema, ou às vezes de esconder determinado traço, ela já está tão saturada de ficar escondendo, de ficar fugindo daquela situação, autoconflito também, por conta de determinado conceito, que chega um ponto que, não aguento mais. O fardo de esconder ou de não abordar determinado traço está sendo pior do que tentar resolver ele. Então, isso é uma situação, quando chega aqui no limite, que a pessoa ela faz. O ideal é que a consciência, então, a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo e a gente cada vez mais conseguir antecipar. Conseguir, eu estou com esse traço aqui, isso não é legal. Não está interferindo muito na minha existência, mas não é legal. Se eu deixar isso prosseguir, como é que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Não é melhor tentar resolver esse hábito, essa mania, às vezes é um vício, alguma coisa boba, mas que é melhor ser resolvida logo. Então, essas posturas que facilitam
o nosso processo de evolução. Se alguém mais não tiver uma pergunta, eu só gostaria de explicar aqui algumas técnicas evolutivas, até por conta do nosso horário, em virtude do atraso passou um pouquinho, mas só gostaria de explicar algumas técnicas evolutivas, que aí a gente depois já vai aqui fazer as conclusões da nossa aula do tema de hoje. Só mais um comentário, né? Então, Cláudia Suassuna, professor, às vezes as crises nos ajudam a dar essa indicação de mudança e fazer a nossa autopesquisa. Exatamente, a crise, o nome já diz, uma crise, não é interessante, mas às vezes se você está sentindo algo, está tendo uma crise, está tendo algum problema com relação, é um sinal, é um indicativo de que tem alguma coisa errada. É aquele alarme, apertando ali. Significa que a situação já ficou insuportável ou aparente. Então, partindo da autopesquisa, a gente também segue ali uma prioridade. O que mais está te incomodando no momento. Então, às vezes, isso ajuda para já partir para resolver aquela problemática. É bom também ter o feedback de outras pessoas em função de que às vezes a gente tem alguma distorção cognitiva, a gente não consegue enxergar bem alguns traços que nós temos. Então, a pessoa ela pode ali estar com um mega problema de vida, mas confortável, achando que está tudo tranquilo, sem se preocupar muito. Às vezes até as pessoas começam a falar e a pessoa não entende bem. Então, em algumas situações, é melhor um feedback de alguém mais próximo, chegando ali, isso é sério mesmo, tem essa condição, tem esse problema, então isso tem que ser resolvido. Só para concluir aqui, então, Emerson Albuquerque, geralmente esse defeito que estamos vendo no outro é uma dica para começar a autopesquisa. Muito bem lembrado, Emerson. Então, vale a dica, se você observou que alguma pessoa tem algum problema, o ideal é que você tenha, no mínimo, alguma autoavaliação. Será que eu tenho isso? Até é bom, antes de você não passar também um feedback, aquele feedback agressivo, assim, fulano, você tem esse problema, dando uma cutucada? Não, mas antes de fazer isso, pergunta, será que eu tenho isso? Será que eu tenho essa condição? Então, aproveita e já anota lá que você tem esse problema, você tem... problema não, mas você tem essa condição evolutiva a ser aperfeiçoada, você tem aquele traço a ser melhorado, e aí tem uma oportunidade para reciclar, para começar entendendo melhor esse traço e ir reciclando ele. Tudo bem? Então, acho que já estamos aqui no nosso horário. Eu agradeço a participação de todos. Achei que foi muito bom, produtivo. Eu gostaria aqui, para encerrar, então, passar alguns avisos de divulgação. Então, se você se interessou por esse tema, que foram um pouco menos de 50 minutos, então, se você se interessa por esse tema e quer aprofundar nele, neste sábado, dia 25, nós vamos ter um curso online com a professora Ruth Pinheiro. Ela também é uma professora do corpo docente do Intercamp, e o tema do curso vai ser autopesquisa e foco evolutivo. Então, esse curso, ele vai começar das 2h30 até as 5h30, vai ser online, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem lá a divulgação. Lá vocês conseguem acessar o WhatsApp e os dados para entrar em contato com a equipe de eventos e realizar a inscrição, saber maiores detalhes do curso. Então, para quem quer aprofundar, é uma boa oportunidade, tanto para tirar mais dúvidas, para ter uma interação maior e entender melhor esse processo evolutivo. Tudo bem? Outra condição é o nosso canal do YouTube. A gente agora vai começar a trabalhar melhor com os nossos vídeos. Essa palestra aqui, como eu falei, né, depois a gente vai colocar essa aula, colocar lá no canal. E vamos começar a movimentar com temas, mais lives, outras interações. Então, se você gostou, achou interessante esses temas da Conscienciologia, aproveita. Quando tiver uma próxima live, compartilha lá, divulga para os seus contatos, se você acha interessante,
porque às vezes também ocorre, falando de autopesquisa, ocorre que a gente identifica uma falha de comportamento em alguma pessoa, sendo que aquela pessoa, às vezes, ela não consegue dar tanta atenção para aquilo que a gente fala, ou a gente não tem tanta intenção com aquela pessoa, mas você indicando uma palestra, aquilo consiga fazer com que ela mesma entenda melhor sua realidade. Então, também é uma condição assistencial. No mais, é isso. Eu agradeço aqui a oportunidade dessa exposição, desse tema. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos aí em outro evento, em outra atividade, ou live, ou curso, e uma boa noite a todos. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.